Hoje temos um vídeo muito pedido por muitos de vocês, que são livros que recomendam outros livros. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje trago este vídeo de lista de recomendações, um vídeo que vocês pediram muito, livros que recomendam outros livros. Não é necessariamente livros que citam outros livros, é um bocadinho um compilar de tudo, ou seja, tem aqui livros que de facto recomendam outros livros, temos livros que falam de outros livros e então acabam por nos dar vontade de os ler, ou que referem, ou que uma personagem tem esse livro como livro preferido. Então são aqueles livros que de alguma forma nós estamos a ler e dá-nos curiosidade e dá-nos ali aquele bichinho de eu quero ir conhecer este livro, sobre o que é que fala este livro, deixa-me ir ler este livro também. Então eu compilei assim montes de livros diferentes, de géneros diferentes, tem aqui clássicos, tem ficção histórica, tem jovem adulto, tem romance, tem fantasia, tem um bocado de tudo para vos recomendar livros então que recomendam outras obras. Foram muitos os que comentaram aqui no canal que gostavam de ter este vídeo, mas assim como comentaram este, também comentaram outros temas, e então eu aponto sempre as vossas ideias, tenho tudo apontadinho e vou construindo e vou trabalhando. Isto demora sempre um bocadinho de tempo a construirmos estes vídeos e no final quem decidiu que este vídeo vinha primeiro foram os Guardiães Literários, que fazem parte da nossa comunidade no Discord. Se ainda não conhecem, tem o link aqui na descrição, tem clube de leitura, tem prémios todos os meses, temos uma forma de registrar livros, temos montes de coisas diferentes, portanto convido-vos a vir espreitar e eles votaram neste como o vídeo que queriam ver mais cedo, portanto aqui está ele. Eu hoje estou aqui com a minha camisola do It's Tea Time, porque de facto está aí uma depressão. Eu não sei qual é o nome da depressão, mas posso garantir que é bastante deprimente. Está aí chuva, está trovoada, está granizo, portanto se vocês ouvirem barulho de fundo, já sabem o que é. De facto a luz está aqui um bocadinho estranha, mas é o que temos, não se pode controlar o tempo. Então vá, eu vou começar sem nenhuma ordem específica, vou simplesmente falar dos livros assim como me lembrei deles. Um livro que eu vos tenho que recomendar é Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Eu adorei este livro. Tenho a opinião aqui no canal se quiserem saber mais. Passa-se na Segunda Guerra Mundial em França e é a história de uma menina cega e ela adora ler. Em braille, obviamente. E então ela passa muito tempo a ler e essencialmente lê A Volta ao Mundo em 80 dias, lê também Os Três Mosqueteiros, mas o livro que mais acompanha aqui, que nos acompanha a nós também durante esta obra, é o 20.000 Léguas Submarinas, portanto o clássico de Júlio Verne. Temos aqui citações, temos aqui passagens que ela vai lendo, temos aqui alguns paralelos que se vai fazendo e eu achei muito bem conseguido. Eu já li Os 20.000 Léguas Submarinas, aliás já tinha lido todos os outros livros que ela lê, mas eu sinto que se não tivesse lido ia ficar com muita curiosidade para ir ler e para perceber exatamente estes paralelos e perceber porque é que ela gostou tanto das obras. Então este livro acaba por recomendar estes clássicos e acabam por ser referências que nos envolvem na história, que nos dão vontade de ler essas obras. Falando noutros protagonistas que também adoram ler, eu vou-vos recomendar aqui o Tudo e Nós, da Nicola Yoon. Este livro é jovem adulto, aliás, ele é para um público bem jovem, eu diria que a partir dos 13 anos, 14 anos, é o público-alvo daqui. Eu adorei este livro, é super fofo, é muito doce e aqui a nossa protagonista adora ler. Aqui a nossa protagonista Madeline tem uma doença muito rara e então ela vive fechada em casa e não pode ter contacto com nada e a forma dela se distrair no dia-a-dia é a ler e então ela lê imenso. Aliás, eu até penso que na primeira página do livro, primeira frase: já li muito mais livros do que tu. Não importa quantos livros já leste, eu li mais. Acredita em mim, eu tive tempo. E de facto ela passa o tempo todo a ler e citar obras. E o livro que ela mais cita aqui é O Príncipezinho. E então é o livro preferido dela e ela passa o tempo a falar dele. Fala de outros, obviamente, mas O Príncipezinho é bastante referido aqui e obviamente que O Príncipezinho é um clássico que eu recomendo a todos para lerem. Se gostaram deste, apesar de ser um bocadinho diferente, eu também recomendaria o Quando Danças com o Coração, da mesma autora, mas este já é jovem adulto, mas já é para um público, diria ali, nos 18 anos, talvez, já é um tema bastante mais forte, mais triste, portanto eu diria que este já é new adult quase. Mas aqui a nossa protagonista também adora ler e no início da obra acontece uma coisa triste, que eu não vos vou dizer o que é, e ela está a livrar-se de todos os livros que tem. Portanto, primeira frase do livro: os livros já não exercem a sua magia sobre mim. Costumavam exercer.
quando eu estava numa onda esquisita ou mergulhava no território que fica entre a tristeza e a loucura, bastava-me pegar ao calhas num dos livros das minhas prateleiras preferidas, aconchegar-me no meu sofá cor-de-rosa felpudo e ler. Quando chegava ao terceiro capítulo, ou ao quarto, no máximo dos máximos, já me sentia melhor. Portanto, primeiro parágrafo deste livro, e de facto também os livros têm aqui um forte peso neste livro. Nesta obra, a nossa protagonista está aqui a passar, de facto, por uma situação complicada e então livra-se da maior parte dos livros, decide deixá-los numa daquelas bibliotecas em que podes deixar um livro e trazer um livro. E, no fundo, ela é obrigada a trazer algum livro, apesar dela não querer, e o único livro que lá tem é um livro chamado Quando Danças com o Coração, e que é um livro sobre dança, que está marcado como pertencendo a uma escola. Ela acaba por ir devolver o livro a uma escola e a história desenrola-se a partir daí. Mas é uma história muito bonita, mas que me chocou imenso no final. Eu tenho a opinião destes dois aqui no canal, se quiserem saber mais, espreitem, mas eu gostei muito de ambos. Outro livro que refere livros, mas desta vez refere mesmo com citações e de uma forma um bocadinho mais direta, é aqui A Vida Contada de A.J. Fikry. Este livro é de Gabrielle Zevin, ou Zevin, não tenho certeza exatamente como é que se pronuncia o último nome dela. Saiu, entretanto, outro livro dela em português, o Amanhã, acho que é assim, não sei. Eu gostei muito deste livro, tem filme também, e, como vocês podem ver, isto é a história de um homem, que é o A.J. Fikry, que tem uma livraria e um dia chega à livraria e tem lá um bebê dentro de um cesto. Cada capítulo, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar, cada capítulo começa com uma citação de uma obra. E então, deixa aqui o marcador. E então temos aqui a referência da obra, o autor e uma análise que o nosso protagonista faz desta obra. E então cada capítulo acaba por ter isto. Nós não percebemos exatamente porquê destas citações, isso vamos perceber lá para meio e fim da obra, porque é que elas estão aqui, porque é que são narradas pelo protagonista, mas eu gostei muito do livro, é muito bonito e é daqueles que nos fica na cabeça. Também tenho opinião aqui no canal, acho que foi das primeiras opiniões que eu gravei aqui no canal, já lá vai uns aninhos, mas é um livro muito bom. Agora, vocês sabem que eu adoro autores asiáticos, portanto eu venho-vos referir aqui a série ou a duologia dos meus dias na livraria Morisaki. Estes livros são de Satoshi Yagisawa e esta é a continuação, Uma Noite na Livraria Morisaki. Estes livros passam-se nesta livraria, uma livraria que fica num bairro em Tóquio. Este bairro de facto existe, que é um bairro só de livrarias, e cada livraria tem uma especialidade ou foca-se numa coisa. E esta em particular é de livros, eu agora falhou, mas eu acho que é dos anos 20, salvo erro. Tem montes de referências a autores asiáticos desta época. Eu sei que quando gravei a minha opinião disse que era daqueles livros de se ler com o telemóvel ao lado, porque eu de facto parava para ler e para pesquisar quem é este autor, que obra é que eles estão a falar, será que isto existe em português, será que é interessante para eu ler? Então é daqueles livros que me deu imensa curiosidade ler e descobrir outros autores desta época, que são aqui muito referidos. Agora, uns que a maior parte das pessoas não se lembra, mas é um facto, que recomendam livros de duas formas, porque os citam e porque são inspirados em livros. Eu não me lembro se alguma vez falei destes livros aqui no canal, mas a verdade é que o Filipe teve que ir acima de um escadote, quase chegar os livros que estavam na cochinchina, quase no teto, e estão um bocadinho amarelados, mas são nada mais nada menos do que a saga Crepúsculo. Pois é. Gente, Crepúsculo é inspirado em Orgulho e Preconceito. Há muita gente que não sabe, e eu lembro-me na altura em que eu li o Crepúsculo e gostei bastante, portanto, na altura, já foi há muitos anos, mas sim, foi uma das primeiras leituras de jovem adulto que ganhou assim o boom, não é? E eu acho que devemos muito ao Crepúsculo por ter quebrado os estereótipos que havia sobre a literatura jovem adulto e hoje em dia já ser algo reconhecido, mas é inspirado em Orgulho e Preconceito. E eu lembro na altura de eu ter gostado muito e a minha mãe ter estranhado. Mas tu não gostas de vampiros? Pois não, mas isto é uma história de amor inspirada em Orgulho e Preconceito. Tem aquela coisa de estranharem um com o outro, de terem ali o preconceito, mas obviamente gostam do outro. Mas sim, este é inspirado em Orgulho e Preconceito e mais do que isto, nesta obra a Bella refere que está a ler Sensibilidade e Bom Senso de Jane Austen e depois apercebe-se que o protagonista se chama Edward e então ela, como não quer ouvir falar do Edward, troca de obra e vai ler o quê? Mansfield Park de Jane Austen e depois lembra-se que o protagonista se chama Edmund e acha que é demasiado parecido e então pula o livro. Isto acontece aqui e esta autora, a Stephenie Meyer, acaba por recomendar bastantes obras durante os livros dela. O Lua Nova é inspirado em Romeu e Julieta e faz todo sentido para aquilo que acontece aqui, inclusivamente o desfecho deste livro passa-se em Itália, portanto
montes de referências aqui para o Romeu e Julieta. O Eclipse, olhem, a sério, estas edições são tão fracas, olhem para o meu livro, as folhas estão-se a soltar, isto é ridículo, pronto. O Eclipse é inspirado no Monte dos Vendavais e o Monte dos Vendavais é aqui lido e citado. Eles falam do Heathcliff, falam da Catherine, falam daquela relação que não é bem amor, é quase obsessão, e fala do facto das duas personagens serem, no fundo, um bocado horríveis, não é? Mas sim, esta obra serviu de inspiração para o Eclipse e é usada aqui também como referência, e eles falam da obra. E por fim, o Amanhecer. O Amanhecer tem duas partes. A primeira parte é inspirada em Um Sonho numa Noite de Verão, de Shakespeare, e a segunda é na Tempestade, também de Shakespeare. E também é referido Shakespeare aqui, e há um livro que ela vai buscar a certa altura, que é de Shakespeare, portanto estão aqui as referenciazinhas todas. E este é um daqueles livros que eu recomendo, livros que eu acho que não é assim tão óbvio. Digam-me em baixo. Depois, um livro que me surpreendeu por referir imensas obras, e algumas das quais eu adoro, é aqui O Retrato de um Escocês, da Evie Dunmore. Este é o terceiro livro da série da Liga das Mulheres Extraordinárias. Eu nunca sei o nome da série, mas acho que é assim. E neste livro nós temos citações de Jane Austen, ok, em diversos momentos, Orgulho e Preconceito incluído. Temos O Monte dos Vendavais, também aqui referido. Temos Norte e Sul, o meu queridinho Norte e Sul, aqui referido. E temos também referência ao Anthony Trollope. Eu só li um livro de Anthony Trollope, gostei bastante, mas tenho que ler mais, e não li aquilo que eles referem aqui, e fiquei curiosa, e fiquei com aquela coisa de, eu já devia ter lido mais dele, eu só li um livro, porque é que eu só li um livro, tenho que ler mais dele, portanto, é daqueles livros também nos deixarem com curiosidade. Alguns livros da Julia Quinn também referem Jane Austen, eu sei que os livros de Quarteto de Smith Smith também referem, mas sim, eu trouxe este porque foi um dos últimos que eu li e que refere, de facto, muitas obras diferentes, e a protagonista acaba por os recomendar um bocado, porque o protagonista masculino não gosta de ler, mas sim, este é um romance de época com todos aqueles clichês habituais, mas que acaba por recomendar bastantes obras clássicas. Um livro que acaba por ser mais óbvio que vai recomendar livros é a Livraria dos Finais Felizes, da Jenny Colgan. Tinha que o recomendar, não é? Uma história muito gira sobre uma rapariga que abandona tudo para ir abrir uma livraria na Escócia, dentro de uma carrinha. E sim, é uma livraria, e é uma livraria em que ela acaba por recomendar muitos livros. Ela acaba por fazer mais referência até aos livros infantis ingleses. Há aqui algumas referências a Enid Blyton e coisas do género. Acaba por referir outras coisas, algumas obras que eu não conhecia, outras que eu conhecia mais, e acredito que para quem está em Inglaterra, ou para quem teve como na infância os livros de Inglaterra, poderá ter achado aqui algumas referências nostálgicas, porque eu também achei algumas, mas outras eu não conhecia, né? É normal. Mas sim, acaba por trazer aquele toque quando ela recomenda um livro que lhe aquece o coração, de alguma forma, acaba por cumprir exatamente o objetivo do livro que recomenda livros. Depois, um livro que eu não gostei assim tanto, ou melhor, eu gostei, mas não amei, mas que de facto eu recomendo muito livros, ou um livro em particular, é aqui A Minha Avó Pede Desculpa, de Frederick Backman. Eu gostei deste livro, não adorei, não me relacionei com a protagonista, e a protagonista é uma grande fã de Harry Potter, como eu, não é? Então esse foi um pormenor com que eu me identifiquei bastante. Ela passa a vida a ouvir o Harry Potter e a ler o Harry Potter e a fazer referências. Ela e a avó adoram o Harry Potter, e acaba por fazer parte um bocadinho aqui da base desta história, e a avó depois cria aqui um mistério e uma aventura que acaba por lembrar o Harry Potter em diversos momentos, e está sempre aqui referido ao longo do livro. Ela adora ler e lê outras coisas e faz referência a outras coisas, mas eu diria que o Harry Potter é assim o mais referido. E depois vamos a clássicos, porque os clássicos também recomendam outras obras, não é? Vou referir aqui dois de Jane Austen. Então, Mansfield Park. Mansfield Park, de Jane Austen, tem aqui uma cena em particular em que os primos e os amigos decidem fazer uma peça de teatro. E essa peça de teatro é nada mais, nada menos do que o Lover's Vow. Eu não sei exatamente como traduzir em português, os votos dos amantes, os versos, não sei exatamente como seria traduzido. Mas a verdade é que eles representam aqui esta peça de teatro, e inicialmente há aqui um certo preconceito, e eu, como leitora, e mesmo a ver a série, estou a falar da série mais antiga, que é a única que é mais fiel a esta obra, ficava sempre um bocadinho, então, mas qual era o problema daquela peça de teatro? É uma peça de teatro sobre
uma mãe solteira. Imagine-se o drama, o horror, a abominação, a falta de respeito de jovens solteiras estarem a fazer aqueles papéis, mesmo para uma família. Não, que falta de respeito. Portanto, eu tinha muita curiosidade e sim, eu li o Lover's Vow. Tenho opinião aqui no canal, se tiverem curiosidade, eu falo-vos um bocadinho da obra e sim, eu li essa obra porque ela é referida aqui, porque eles fazem aqui a peça de teatro. E eu ouvi tantas vezes isto falado aqui na obra e vi as adaptações e li este livro mais do que uma vez, eu tinha que ler a outra obra. Falando em obras de Jane Austen que recomendam outras obras, tenho que referir obrigatoriamente a Abadia de Northanger. Este livro acaba por ser... ter aqui como ironia um bocadinho o romance gótico que estava na moda na altura. E a própria Jane Austen gostava bastante de romance gótico. Mas aqui a nossa protagonista é a Catherine e ela adora ler esse tipo de romances muito dark, assim, muito dramáticos, em que o rapaz chega e salva e com castelos assombrados e aqueles ambientes mesmo gótico. E então este livro acaba por pegar nisso um bocadinho como sentido de humor. A nossa protagonista está sempre a ler e lê imensas coisas e há obras que são referidas, mas a obra que é mais referida aqui são Os Mistérios de Udolfo. Eu ainda não li, mas tenho curiosidade em ler. Eu sei que é um romance gótico, sei que marcou muito esta época, mas aqui a nossa Catherine é aquele género de jovem ingênua que se apaixona assim por estas obras e aquele drama e depois começa a imaginar isso um bocadinho na vida real e imaginar que isso de facto possa ter acontecido nos espaços que a rodeiam, inclusivamente aqui na Abadia, e então acaba por causar aqui alguns equívocos. Eu gosto muito deste livro, é das obras de Jane Austen que se calhar não é tão referidas, mas é muito cómica e acaba por pegar nesta coisa dos romances góticos com uma ironia. E sim, eu tenho curiosidade em ler Os Mistérios do Udolfo por causa deste livro. Se já leram, digam-me o que é que acharam. E depois, mais um clássico que eu tenho falado aqui bastante no canal, um clássico pelo qual eu tenho muito carinho por causa da nostalgia de eu ter lido muitas vezes em infância, que é aqui O Papá das Pernas Altas, de Jean Webster. Este livro farta-se de recomendar livros. Nós aqui temos uma órfã que vai para a universidade pela primeira vez e então viveu sempre muito fechada e então finalmente tem contacto com montes de obras e de clássicos e coisas assim. E então ela escreve, este livro é todo em cartas, e ela escreve sobre essas obras e sobre o que é que achou e refere imensas obras clássicas. E então, eu a certa altura, quando estive a reler este livro, porque eu reli-o em novembro, deu-me vontade de pegar e ler todas. E, como em novembro eu já estava a pensar neste vídeo, olhem há quanto tempo é que isto não é, isto demora sempre muito tempo a preparar, já andava a pensar nisto, comecei a apontar quando estava a ler, portanto tenho aqui o meu telemóvel. E este livro refere, pelo menos, eu só apontei alguns, Mulherzinhas, hein? De Louisa May Alcott, tão lindo, por favor leiam. Refere George Eliot de várias vezes, portanto refere o Moinho à Beira de Floss, refere outras coisas, refere o facto dela não saber que George Eliot era um pseudónimo de uma mulher, portanto, e não um homem, na verdade. Refere A Feira das Vaidades, que adoro, muito bom. Alice no País das Maravilhas, a Jane Eyre, linda recomendação, adoro. David Copperfield, de Charles Dickens, não é? Robinson Crusoe, Robert Louis Stevenson, portanto, Ilha do Tesouro e essas coisas. Kipling, né? Livro da Selva, entre outros. Monte dos Vendavais, mais um. E O Retrato de uma Senhora, de Henry James, também é muito bom. Portanto, este livro farta-se de recomendar clássicos porque ela, de facto, mergulha nos estudos e quer saber tudo que as outras sabem e que puderam ver e ler enquanto cresciam, e ela não teve a oportunidade, então falo muito vorazmente e vai partilhando aquilo que está a achar. Então dá-me sempre vontade de mergulhar nas outras obras que ela refere. E é isso, pessoal, aqui são alguns livros de género diferentes, livros que recomendam outros livros. Digam-me em baixo se já leram algum destes, se ficaram com vontade de ler a obra que eles referem ou alguma obra que eles referem. Digam-me algum livro que vos tenha deixado com essa vontade, com essa curiosidade, que tenham feito como eu de ir ler o outro só para perceberem melhor como é que isto foi ou não foi, ou um livro que foi adaptado de outro. Quem sabe eu não faço uma parte 2, se vocês gostarem deste vídeo, digam-me em baixo se gostaram, se não, partilhem-me então os vossos livros que recomendaram outros livros. Não se esqueçam de deixarem um gosto, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!